eu queria ter 10.000 pessoas aqui só me olhando, assim, e observando, e fiscalizando, porque eu amo esse negócio de ser fiscalizado. Quem fala mentira não quer, mas quem fala a verdade e sabe que Deus usa, fica assim, ó, igual eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, Deus está me mostrando coisas para me falar daqui a 4 minutos. Eu soube, Débia. Eita, Jesus. Compartilha com mais 500 aí. Tudo que vai ser dito aqui tem toda certeza, responsabilidade, consciência, e tudo tem a ver com o território nacional brasileiro, com o teu desenvolvimento, do crescimento do teu filho, do teu neto. Tudo isso tem a ver. Então, é do teu interesse, sim. Pode ter certeza que é do teu interesse, porque tem a ver com o teu futuro, tem a ver com o teu dia, o futuro do teu filho, o futuro do teu neto. Então, convida mais 500 pessoas, grava esse negócio. Grava esse negócio. Porque a coisa aqui é séria. Vai acontecer. Eu tive um sonho, e agora eu vou relatar esse sonho, 35 minutos dessa live. 35 minutos dessa live eu vou relatar esse sonho. Eu tive um sonho da qual eu relatei que esse sonho foi a primeira vez que eu disse assim, que sonho gostoso. Porque ele me trouxe muita paz e eu acordei sorrindo. Esse sonho, além de me trazer paz, eu acordei sorrindo. Eu acordei sorrindo. Eu acordei sorrindo. E por isso que eu disse que esse sonho foi gostoso. Eu vi claramente no meu sonho, claramente, aquela coisa que quando vem uma enxurrada, como é o nome daquilo que desce as montanhas, que vai levando tudo que vai pela frente, como é o nome daquilo? Como tem uma geleira, né, no Polo Norte, onde as pessoas fazem aquele esqui, quando quebra aquele gelo, que vem descendo aquele gelo, como é o nome daquilo? Vocês sabem? Avalanche, é isso? Avalanche. Eu vi uma avalanche. Eita, Jesus, que é isso? Eu, profeta de Deus, Reginaldo Rolim, debaixo do sangue do Cordeiro, eu vi uma avalanche em território nacional brasileiro. Essa avalanche, ela vinha descendo e ia levando tudo que tinha nos peitos na frente. E o Senhor dizia, vou te dar detalhado o que significa essa avalanche. Vou te dar detalhado o que significa essa avalanche. Vou te dar detalhado do que significa essa avalanche. Todo o território nacional brasileiro era para estar aqui nesse exato momento. Mas a partir do dia 10, do 5 de 2024, a avalanche vem. Terá um prazo duradouro de 37 dias. 37 dias terá prazo duradouro. Mas o dia a dia cotidiano de toda a nação brasileira vai ser abolida. Eu estou replicando aqui várias vezes. O dia a dia de toda a nação brasileira será abolida, será transformada. Não tem como não ser assim. E aí tem mais algumas outras coisas, mas olha isso daqui. Criminaliza a liberdade de expressão e limita o debate público criando um tribunal da verdade. Agora é o seguinte, uma pessoa recebe uma denúncia de um político fazendo corrupção. Ela vai ficar com medo de republicar ou repostar ou comentar sobre essa denúncia, porque ela pode ser acusada pelo partido desse político de estar cometendo fake news e pode ser presa. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. No Brasil está montada perfeitamente. Certas mudanças que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer Então as pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura porque tem eleições. Então quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária, não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir.
Porque a pressão não é exercida sobre você diretamente pelo governo, mas por uma rede de canais de atuação social controlada pelo governo que são muito diferentes de um policial bater na tua porta. É a população inteira em torno que te oprime. Então você não tem para onde correr. Isso já está implantado no Brasil. Hoje é um assunto bem sério. A gente não vai ter aqueles memes, não vamos fazer piadinha com quem fez o L ou quem deixou de fazer. É um vídeo dedicado a você que é brasileiro. Independente se você se assume de direita ou esquerda, se você votou no Lula ou se você votou no Bolsonaro, se você é a favor ou não de uma economia neoliberal. A questão aqui ela é muito mais profunda e que atinge todos nós. A democracia, de fato, nunca esteve tão em perigo como está agora. E principalmente você que é de esquerda ou que votou no Lula, ou que é anti-direita, não importa. Mas principalmente você precisa entender o que está acontecendo. Sobre o atual governo, Ciro Gomes não poupou críticas. Para ele, o presidente Lula não sabe o que fazer com o país. Nós não sabemos para onde é que o Brasil está indo para nenhum setor. Eu estou muito angustiado, porque ou nós encaramos o monstro que nós estamos criando, ou esta democracia estará morta na próxima eleição. Acreditem, não há exagero nenhuma na minha palavra. O Brasil é um país em processo grave de destruição. As nações também se suicidam. A democracia ela está em risco e não existe democracia sem voz de oposição. Hoje, as pessoas que criticam o governo Lula são a oposição. Amanhã, qualquer crítica que você tiver ao governo, mesmo sendo de esquerda, mesmo tendo apoiado, mesmo tendo feito o L com força, será você, o calado, o censurado. Então eu peço para que você assista esse vídeo até o final. E você que está me assistindo agora, conhece alguém que votou no Lula? Conhece alguém de esquerda? Chame essa pessoa, convide essa pessoa para assistir esse vídeo aqui. E peço para que trate essas pessoas aí de esquerda ou que votaram no Lula com todo respeito nos comentários. Vamos começar com isso aqui, ó. Esse vídeo eu fiz questão para publicar ele no domingo, porque ele é de extrema importância e eu preciso que você pare para assisti-lo. E depois, com a sua ajuda, mobilizar a população desse país. O que está acontecendo é muito grave. Como vocês sabem, eles estão tentando de todas as formas censurar, acabar com a liberdade de expressão no nosso país. E nós conseguimos impedir que isso acontecesse várias vezes. Mas na legislatura passada, eles conseguiram aprovar uma lei que é pior do que a lei das fake news, que dá prisão para quem soltar informação errada ou fake news. Graças a Deus o Bolsonaro vetou. Só que o que acontece? Toda vez que o presidente veta alguma coisa, algum projeto de lei ou parte do projeto de lei, o Congresso tem que derrubar ou aprovar esse veto. Então tem uma votação que vai acontecer nessa terça-feira, que eles estão mobilizando para derrubar o veto do Bolsonaro, e se o veto do Bolsonaro for derrubado, nós entraremos sim numa era obscura da liberdade de expressão. Na verdade, inexistente de liberdade de expressão. Eu vou te apresentar aqui, vou te explicar o que está acontecendo. Foi o PL 2442 de 1991, tudo do PT. Eles conseguiram aprovar essa porcaria a toque de caixa, sem ser devidamente deliberado, durante a pandemia, quando durante a pandemia eles estavam aprovando muita coisa sem realmente estudar o que estava sendo aprovado. E aprovou um absurdo, uma aberração. Bolsonaro vetou. E agora nós temos a oportunidade, eles estão querendo derrubar o veto do Bolsonaro, o que a consequência vai ser pior do que o PL da censura. Você não precisa acreditar no deputado Gustavo Gayer, basta você fazer um Google aí. Os meios de comunicação convencionais, percebam, não estão falando sobre isso. Os meios de comunicação de esquerda, assumidamente falando de esquerda, não estão apoiando isso. Não estão nem sequer tocando no assunto. Você vai encontrar sobre essa votação da derrubada do veto, você vai encontrar informações sobre isso somente em sites oficiais do governo. E agora, o pessoal da direita ou opositores ao governo Lula é que estão falando sobre isso nas redes sociais. A princípio, você pode estar acreditando que esse projeto visa acabar de uma vez com todas com as fake news, que são tão maléficas à sociedade. Perceba, o que é chamado de fake news, mentira propriamente dito, se você olhar bem no frigir dos ovos, não impede que o governo faça aquilo que ele é pago para fazer. Veja o descaso no Rio Grande do Sul. O Paulo Pimenta é um completo incompetente, um completo despreparado e, segundo ele, o mesmo não está conseguindo atuar, não está conseguindo trazer melhorias para o Rio Grande do Sul no meio dessa situação caótica por culpa das fake news. Então eu pergunto a vocês, que sistema extremamente frágil é esse que fica completamente paralisado mesmo tendo toda a força motora do Estado? Que poder é esse que fica completamente paralisado porque alguém contou uma mentira? Para começar, outra coisa, já foi provado por A mais B que tudo aquilo que estavam falando sobre o Rio Grande do Sul, 99% das coisas que estavam sendo publicadas e testemunhadas e denunciadas nas redes sociais sobre o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, se provaram verdadeiras. E o governo, você que é de esquerda, presta atenção, e o governo federal, juntamente com a Globo, tentaram passar que a verdade, na verdade, era mentira, e que a mentira era verdade. E aí se levantaram outras emissoras como o SBT,
SBT para comprovar pessoalmente o que de fato estava acontecendo. Se levantou jornalistas como Roberto Cabrini que foram lá pessoalmente comprovar o que estava acontecendo. E o que foi comprovado é que aquilo que o governo estava chamando de fake news, na verdade não era fake news. Você tem vídeos, relatos, imagens, inúmeras pessoas falando a mesma coisa, mas a Globo e o governo federal estão dizendo que isso é mentira. Não se trata de uma, de duas, de três, nós estamos falando de milhares de pessoas, de milhares de vídeos de diferentes IPs, de diferentes aparelhos de celulares que são postados ao mesmo tempo. E pessoas que nem são politicamente ativas. Estão tentando colocar na sua cabeça que o Rio Grande do Sul é um estado majoritariamente bolsonarista porque votaram no Bolsonaro. Tudo bem, em termos políticos, como um estado ele pode ser bolsonarista se elegeu um governador não bolsonarista? Se a maioria dos nomes que estão na Câmara e no Senado, os principais nomes que foram eleitos no Rio Grande do Sul, não são bolsonaristas, nem são de direita, nem são de centro, são da esquerda, é PSOL e PT. Então, nós estamos falando de pessoas cuja grande maioria não são politicamente entendidas e aprofundadas. São pessoas que acreditam que dá para você votar num presidente de um partido e que dá para você votar em deputados, senadores e prefeitos de outros partidos, que tá tudo suave na nave, que tá tudo bem. São pessoas que não entendem profundamente o grande dilema e o conflito político, assim como eu e você. E ainda que fosse o caso, eu pergunto a você, independente se a grande maioria fosse bolsonarista ou não, eu pergunto a você, qual a possibilidade de milhares de testemunhos e vídeos serem considerados mentira? E o que a Globo e o governo estarem dizendo, diante de várias provas que eles não conseguem contra-argumentar, qual a possibilidade deles estarem falando a verdade e dessas pessoas estarem falando mentira? Se você tirar o óculos ideológico, com toda sinceridade, diga para mim o que você está vendo. Como eu venho falado aqui em diversos vídeos, é de prática do PT calar a oposição, independente se essa oposição é de direita, de esquerda, de centro ou até mesmo dentro da própria esquerda. Existe uma forte esquerda não lulista, quer dizer, forte no sentido de resistência, que a grande maioria foi engolida e atropelada pelo lulopetismo. E essa esquerda, ela está calada, ela está opressa há bastante tempo. Hoje, o intuito é calar os bolsominions, é calar pessoas como aquele patriota do caminhão, e você dá risada, você comemora, mesmo sem se aprofundar na situação, mesmo sem achar minimamente estranho o desespero para se aprovarem PLs que criminalizam literalmente qualquer opinião contrária do governo, mesmo sem se questionar por que uma PL quer tributar todo mundo e isentar a Globo. Hoje são essas pessoas, amanhã será você. Veja a maior prova de traição do governo Lula com seus próprios eleitores, com suas próprias bases. Veja a quantidade de pessoas que estão decepcionadas com o governo. E essas pessoas, elas já são indiretamente caladas, censuradas, porque se elas falarem mal do governo, automaticamente elas já vão ser rotuladas de fascistas e bolsonaristas, traidoras da causa, sendo que elas estão apenas fazendo o que todo eleitor deveria fazer: fiscalizar e cobrar o governo que ajudaram a eleger. E para quem duvida que o Lula, ele de fato quer aplicar uma ditadura no Brasil, e esse plano é de longas datas, eu venho falando sobre isso aqui, eu quero mostrar para vocês uma pessoa, um artigo de uma pessoa, que até pouco tempo atrás denunciava todas as falcatruas e coisas erradas do PT e de repente do nada se tornou um fervoroso defensor da figura de Lula. Eu estou falando dele, do Reinaldo de Azevedo. Esse artigo é do ano de 2006, publicado na Veja. Olha o que o Reinaldo escreveu. Está provado, Lula quer uma ditadura no Brasil. Por isso, ele defendeu a tal Constituinte. Lula quer instaurar uma ditadura no Brasil. Por que a gente não dizer isso com todas as letras? Basta saber raciocinar logicamente e se chegará fácil a essa conclusão. Há dias, ele propôs a tal Constituinte para fazer a reforma política. Lembram-se? Alguns ditos cientistas políticos até caíram na conversa. E hoje ele revela qual. O mais engraçado é que o Reinaldo de Azevedo, das duas uma, ou caiu no canto da sereia, ou então literalmente se vendeu. Eu fico me perguntando até hoje qual o motivo dessa mudança radical do Reinaldo de Azevedo, mesmo diante de tantas provas. Pegar R$1,5 bilhão. Vamos ver os 8 denunciados? Olha só. O ex-presidente Lula aparece na denúncia como chefe e grande idealizador do esquema. E em seguida, a ex-presidente Dilma Rousseff vem como a grande negociadora na compra de apoio junto com os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo. A senadora Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido, e o ex-tesoureiro João Vacari Neto
completam a cúpula petista de denunciados. Nós estamos falando de anos de investigação, de anos de lava-jato, de réus confessos, de delação premiada. O que fez o Reinaldo de Azevedo mudar? Agora presta atenção nesse artigo dele aqui. Alguns ditos cientistas políticos até caíram na conversa e hoje ele revela qual é sua real intenção: acabar com a imunidade parlamentar. Mas todos somos contra a redução do seu alcance. É verdade. Como diria Lula, é uma safadeza que político que coordena um misto de casa de lobby com puteiro em Brasília se torne deputado apenas para ganhar imunidade. É mesmo uma vergonha. Mas o apedeuta não está preocupado com isso. Ele disse porque quer o fim da imunidade. A coisa é tão absurda que um deputado ou senador pode achincalhar o presidente da República. Presta atenção nisso aqui. Vou repetir. A coisa é tão absurda que um deputado ou senador pode achincalhar o presidente da República, como vocês sabem que eu fui achincalhado, mas não pode abrir um processo porque ele tem imunidade. Perceba que Lula ele já queria calar opositores que tinham imunidade. Ele queria calar a oposição no Senado, na Câmara. Ele não queria que ninguém falasse sobre o envolvimento dele no Mensalão, do envolvimento dele no Petrolão. Ele não queria que ninguém falasse sobre os podres do PT. E já queria criminalizar a oposição que estava lá dentro. Porque antes, o verdadeiro problema do PT estava somente dentro da Câmara, dentro do Senado. Aqueles que não se venderam, aqueles que decidiram não receber ali a sua parte do bolo, porque o intuito de Lula de comprar apoio, de comprar votos, diferente do que muitos pensam, tem gente que passa pano aí pros crimes do Lula, Mensalão, Petrolão e tal. Não, ele tinha que comprar lá os políticos que era tudo vendido para ele passar coisas que beneficiavam o povo. Não, meus amigos, o intuito dele comprar os políticos, essa compra de apoio do Lula, do PT, sempre foi tomar o poder à força e se tornar hegemônico, tirar todos os obstáculos da sua frente. Ele queria chegar ao poder absoluto, comprar todo mundo, ter o poder absoluto e depois que ter esse poder na mão, dar um pé na bunda de todo mundo e implantar uma ditadura com cara de democracia, com cara de Venezuela, com cara de Coreia do Norte, não importa, desde que as decisões do PT, as decisões do Lula fossem hegemônicas, autocráticas e ditatoriais. Tinha que ser o que o PT mandasse fazer e pronto. Ou seja, o atentado do Lula contra a democracia vem de longas datas. E perceba, ele já tirou essa carta da manga com mais rapidez quando se começou o escândalo da Lava Jato. Quando começou o escândalo do Mensalão, melhor dizendo. Lula não quer ser criticado pelo Congresso. Lula passou 21 anos atacando presidentes da República. Desses 21, teve imunidade parlamentar apenas nos 4 em que foi deputado, que ele usou muito mal. Ou seja, democracia é quando eu critico os meus adversários políticos. Democracia é quando eu denuncio as falcatruas daqueles que estão no poder. Mas a partir do momento que eu estou no poder e fui pego com a boca na botija ou com a calça riada, aí não. Aí é ofensa, aí é fake news, aí é atentado à democracia, aí é difamação, calúnia, etc. Foi um péssimo representante do povo. Na sua imodéstia, apontou haver do parlamento 300 picaretas. O dito maior sindicalista da história do Brasil não tem uma maldita lei que leve seu nome ou assinatura. Ele tinha preguiça de atuar e duvido que estendesse as regras do jogo, que entendesse as regras do jogo, perdão. Poderia ter sido processado por Collor, Itamar, FHC e antes até por Sarney, hoje seu aliado. Não foi. É que ele tinha uma outra imunidade, que não é a parlamentar. Consideravam-no inimputável. Esse é um ponto importante, tá? Dentro da lei, dentro do processo jurídico, mesmo quando Lula não tinha imunidade parlamentar, os outros presidentes, pelo que o Lula falou deles, nós estamos falando de década de 80 e 90, poderiam ter enfiado um processo pra cima dele. E não fizeram isso. Por quê? Porque apesar de ter esse direito, olha só, gente, eu nunca pensei que eu iria falar bem de Sarney e FHC. Itamar Franco, eu tenho elogios sinceros a Itamar Franco. Mas perceba, os caras entenderam que faz parte do jogo democrático receber críticas, fazer críticas, mesmo que essas críticas sejam meio que injustas do ponto de vista deles. Mas a democracia é isso mesmo, barulhenta. E outra coisa, eles não quiseram fazer isso na época para não parecer que estavam sendo ditadores, porque era isso que o PT ia dizer. Era isso que o Lula ia dizer. Estou sendo censurado, estão me censurando, cadê a liberdade de expressão desse país? Estão fazendo aí assédio jurídico contra mim porque eu critiquei aí Sarney, Fernando Henrique Cardoso. É realmente um absurdo. Se encaixa perfeitamente naquela boa e velha
velha frase: acuse-os do que você é. É formidável que ele nem disfarce a sua má intenção e voltou a atacar o Congresso. Disse Lula: eu tenho dúvidas se o Congresso Nacional fará uma reforma política de verdade. Eu tenho dúvida porque eles estarão legislando em causa própria. O Congresso Nacional jamais iria apoiar uma reforma política proposta pelo Lula. Não da forma que ele estava querendo, principalmente no auge do escândalo. Todo mundo viu que foi uma jogada de desespero, da mesma forma que está acontecendo agora. É uma jogada de desespero. A diferença é que antes tinha investigação, a diferença é que antes não tinha tanta coisa aparelhada, e agora, meus amigos, a coisa é bem mais complexa. No entanto, Lula tem um adversário muito maior que ele subestimou, que são as redes sociais, que são as pessoas, e ele vai tentar calar e criminalizar essas pessoas por suas opiniões, por mostrarem apenas os fatos. Se o veto lá do Jair Bolsonaro for derrubado, se você pegar um vídeo da Globo mostrando a Operação Lava Jato, mostrando o Mensalão e o Petrolão, e você dizer, olha só o que aconteceu aqui, gente, tem como um cara desse ser descondenado, ser colocado agora como inocente? Tem condição de um cara desse estar agora na presidência? Será que dá pra confiar? Não, para, fake news, 5 anos de cadeia. Mas por que se foi noticiado? Não importa, não importa. Ele foi descondenado por isso. E sua intenção é passar a imagem de que o presidente é um ladrão. Mas ele é um ladrão, não. A reportagem está dizendo que ele foi acusado que foi. Logo, se você está dizendo que ele é, com base numa reportagem antiga, você está praticando fake news. Indagado a respeito da bobagem do dia, o tucano Geraldo Alckmin disse a coisa certa. Eu sou favorável à imunidade parlamentar, porque no exercício do mandato, o parlamentar precisa ter os instrumentos para poder exercer o seu papel. A imunidade parlamentar é algo muito importante na nossa democracia, mas ela também é usada para que as pessoas fujam de crimes. A imunidade parlamentar, para mim, uma reforma política justa seria o seguinte: imunidade parlamentar na fala, na liberdade de expressão, para que o representante, que foi democraticamente eleito, possa falar sem ter medo de represálias jurídicas. Isso quer dizer que ele pode falar coisas que são criminosas? Obviamente que não. Tem que desenhar tudo aqui no Brasil. Tudo a gente tem que desenhar. Tem que falar, olha, eu estou dizendo isso, mas não quer dizer que eu estou dizendo isso. A imunidade parlamentar, ela deveria se limitar aí. Porque da mesma forma que a imunidade parlamentar é muito boa para proteger aqueles políticos que ainda são bons, né, que é um fiapinho que tá ali dentro, ela também, infelizmente, serve para blindar aqueles que cometem crimes e que roubam dinheiro público, ou que fazem tráfico de influência, e por aí vai. Na realidade, é um equívoco o presidente não levar a sério a questão ética. É por isso que o site do PT e José Dirceu ficaram tão bravos de William Bonner e Fátima Bernardes terem chamado Lula de candidato. Apontei aqui o sujeito. Não, perdão, apontei aqui. O sujeito se acha presidente por direito divino. Lula quer implantar uma ditadura no Brasil e vai tentar. Aos poucos, mas vai. Artigo de Reinaldo de Azevedo do ano de 2006. E eu pergunto a vocês, o que mudou desses quase 20 anos pra cá? Esse artigo tem o quê? 18 anos? Tem 18 anos esse artigo. O que mudou? As práticas do PT sempre foram hegemônicas, controlar a narrativa. Para fazer isso, eles são capazes de oprimirem até mesmo aqueles que estão em sua base. De descartar como absorvente usado aqueles que os ajudaram a chegar no poder. De corromper aqueles que estão com o olho grande em espaços de poder. Olha o que o Boulos, o que a Simone Tebet, o que o Alckmin, o que a Marina falavam do governo Lula. O governo Lula sabe que por sua incompetência, ele já está completamente derretido. Ele sabe que não vai poder contar com esses companheiros que abraçaram ele agora, Marina, Alckmin, Tebet, Boulos e Companhia Limitada. Ele sabe que não vai poder contar. Ele sabe que essas pessoas, quando a água começar a bater no popô deles, vão ser os primeiros a trair. Vão ser os primeiros a enfiar uma faca nas costas do Lula. Mas eles vão tentar cair atirando. Porque qual é a promessa do PT para esses companheiros do PSDB, do PSOL, desses outros partidos aí que se venderam? Pra Marina? Olha, é o seguinte, o poder é nosso. Eu vou dar um lugar à mesa para vocês, mas a ponta da mesa é minha. As coxas do peru são minhas. Quer sentar na mesa? Quer. Senta aqui na mesa, você vai ter isso. Senta aqui, você vai ter aquilo. O que é que você quer? Você quer o quê? Isso aqui? Tome. Ah, eu quero a coxinha da asa. Pô, a coxinha da asa já é... Mas tudo bem, toma aqui a coxinha da asa. Fica aqui. Aí você tem a outra galera que dá apoio a esses que estão na mesa, que comem os farelos. E assim o PT compra todo mundo no intuito de chegar ao poder máximo, ao poder hegemônico, ao poder totalitário. E assim aplicar uma ditadura no Brasil com cara de democracia. Repito, hoje eles estão calando aqueles que vocês chamam de bolsomínios, de fascista, disso e daquilo. Amanhã os próximos a serem calados serão vocês. Parte da mídia já tá acordando. Parte da mídia que passou pano pra Lula, que praticamente fez campanha eleitoral pra Lula, já tá acordando. UOL, Estadão, Folha de São Paulo, essa galera já tá abrindo o olho. Já tá vendo o perigo que isso está se tornando.
Olha Jean Willis aí botando a boca no trombone. Jean, o próprio Jean tá falando, olha, já tá na hora do PT meio que parar com isso. A maioria das pessoas não votaram no PT, a maioria das pessoas votaram no Lula, porque o Lula é popular no meio aí de muitas pessoas. Porque muitas pessoas, por ignorância, acreditam que foi Lula que fez um monte de coisa. Não sabem sobre os bons ventos das commodities, não entendem como funciona o processo. E tem gente que se apega também àquele velho ditado, bem conhecido pelo brasileiro, rouba, mas faz. Estamos em um momento extremamente perigoso. E eles vão tentar a todo custo. Já tentaram com a PL da censura, não foi. Tentaram com a PL da Globo, não foi. E agora querem derrubar o veto de Jair Bolsonaro para transformar o que eles consideram fake news em crime. Hoje, quem está sendo acusado de fake news, mesmo sem estar praticando fake news, apenas omitindo uma opinião com base em fatos, é a oposição direitista. Amanhã será você, que é da esquerda, mas não é petista. E depois será você, que pode ser até petista, mas se questionar qualquer coisa que esteja errado, que esteja indo contra aquilo que você aprendeu como valor muito caro, é você que será censurado, é você que será tratado como criminoso. Se você gostou do conteúdo, achou relevante, quiser acompanhar mais, se inscreve, ativa o sino. Tô esperando você no próximo.